dominar as suas finanças pessoais é essencial para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Antes de te explicar como é que você vai impactar diretamente a vida das pessoas ao seu redor, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: como é que está a sua vida financeira hoje? Segunda pergunta: como é que você se classifica? Endividado? Termina no 0 a 0 no final do mês? Ou você se classifica como poupador? Como é que você quer impactar a vida das pessoas ao seu redor se você não tem controle nenhum sobre suas finanças pessoais? Eu, quando comecei a minha jornada no mercado financeiro, minha renda era zero. E a partir do momento que eu comecei a ganhar minha renda no final do mês, eu tive que me organizar financeiramente. Por quê? Se eu não tivesse organização financeira nenhuma, como é que eu ia levar a educação financeira para os meus clientes? Não faz o menor sentido. Então tem muitas pessoas na minha faixa de idade que ainda recebem mesada dos pais, que ainda recebem uma contribuição da sua família e não tem organização financeira nenhuma nesse orçamento que elas recebem. Então a gente precisa fazer uma autoanálise financeira. Você precisa praticar o que você está passando para outra pessoa. Então você precisa exercer, aplicar. Porque se você aplicar, você vai gerar credibilidade. Você vai gerar uma referência para aquela pessoa de que você é um exemplo de sucesso. Então você precisa mostrar através do seu resultado que aquela pessoa também pode ter um resultado fazendo as mesmas coisas que você faz. Tudo que eu recomendo para os meus clientes é tudo que eu faço na minha vida financeira. Eu não cobro deles nada além do que eu não fosse capaz de fazer. Nada além do que eu faço hoje. Então, se eu cobro que meu cliente poupe pelo menos 20% por mês, hoje eu já estou no patamar que eu poupo mais de 50% da minha renda. Então, é preciso você viver o que você prega. Você exercer, aplicar o que você prega. Por quê? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Você tem que impactar a vida das pessoas e sendo o exemplo, sendo a referência desse impacto. E para isso, você precisa ser um espelho financeiro daquela pessoa que você está impactando diretamente. E para que você se torne esse espelho, essa referência, esse exemplo, eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode fazer uma autoanálise financeira. A primeira dica, que eu gosto de dividir em 3 etapas, é você entender o seu perfil e o seu comportamento em relação às suas finanças pessoais. E para você entender o seu comportamento em relação às suas finanças pessoais, você precisa entender suas crenças em relação ao dinheiro, entender seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e entender os gatilhos que fazem você tomar certos tipos de decisões. Bom, para a gente entender as nossas crenças, a gente precisa analisar os nossos preceitos financeiros. O que são os nossos preceitos financeiros? São frases, padrões de comportamento, influências ou até mesmo influências religiosas. Tudo que a gente assimilou ao longo da nossa vida que hoje reflete no nosso comportamento de certa forma. Geralmente, a fase que a gente mais assimila comportamentos financeiros é na nossa infância. E existem 3 formas de assimilação: através de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve e através de tudo que a gente sente. Então, se a gente assimila na nossa infância, através de conversas que a gente escutou das pessoas que a gente conviveu, através de experiências que a gente teve em relação a dinheiro, se a gente assimilou crenças financeiras negativas, a tendência é que o nosso relacionamento com o dinheiro não seja um relacionamento positivo, e sim seja um relacionamento financeiro negativo. Mas se a gente assimilar ou assimilou lá no nosso passado, na nossa infância, crenças financeiras positivas, a tendência é que a gente lide bem com as nossas finanças pessoais, que a nossa educação financeira não seja de ponta, até porque a gente não tem educação financeira no Brasil, mas pelo menos a gente tenha uma noção básica de como cuidar melhor das nossas finanças pessoais. E depois que a gente entende as crenças, através desse autoconhecimento, dessa autoanálise financeira, a gente também precisa entender os pontos fortes e os pontos fracos da nossa relação com o dinheiro. Quando o dinheiro cai na minha conta, qual é o meu sentimento? É um sentimento positivo? É um sentimento negativo? Aquelas pessoas que não têm um sentimento positivo, o dinheiro caiu em conta, qual é o sentimento dela? Querer gastar aquele dinheiro. E qual é a ação? É, de fato, ir lá e gastar esse dinheiro. Então, o sentimento vai conduzir a nossa ação. E o sentimento vem de onde? Do nosso pensamento.
Então, o pensamento conduz o nosso sentimento conduzem as nossas ações e as ações geram o nosso resultado. Então, a gente precisa entender os pontos fortes que a gente tem em relação às nossas finanças pessoais e os pontos fracos. Pô, minha relação com o dinheiro é fraca nesse aspecto e é forte nesse aspecto. Um aspecto cultivador ou um aspecto gastador? Porque o cultivador vai plantar para colher, vai se proteger para blindar contra qualquer tipo de imprevisto, vai começar a acumular. E o gastador, ele só vai pensar no hoje e nunca vai conseguir desfrutar de fato do que a liberdade financeira pode proporcionar. E aí o terceiro ponto, dentro dessa autoanálise financeira, é justamente os gatilhos que a gente sente ao tomar determinadas decisões. E para entender esses gatilhos, a gente precisa se perguntar o que é que me faz tomar determinadas decisões no impulso? O que é que me faz tomar decisões racionais ou até mesmo irracionais? Então, são simples gatilhos, como, por exemplo, um cupom de desconto no iFood de 15%. Ou às vezes você está lá numa sexta-feira à noite em casa, ou jogando, ou estudando para algum exercício na faculdade, ou até mesmo próximo de sair com seus amigos. Recebe o cupom de desconto de 15% no iFood. Isso é um gatilho que as grandes empresas utilizam para poder fazer com que a gente tome uma decisão emocional ao invés de uma decisão racional. Outro gatilho também que é muito comum, o nome desconto, o nome promoção. Muitas pessoas sentem como se estivessem na vantagem, sendo que muitas vezes o nome desconto, o nome promoção é na verdade um gatilho que as lojas, que as empresas utilizam para fazer com que você compre determinado produto ou serviço. Então não é uma decisão racional alinhada com o seu orçamento, alinhada com o seu planejamento financeiro. Muitas vezes termina que esses gatilhos geram decisões irracionais, emocionais, beleza? E depois que a gente entende o nosso comportamento, e aí é uma autorreflexão, uma autoanálise financeira, a gente precisa de ferramentas para que a gente também faça essa autoanálise financeira. A ferramenta principal que eu utilizei no meu início e hoje ainda utilizo bastante é a planilha. Então, a planilha, que é o que eu gosto de chamar de fluxo de caixa, uma planilha de controle financeiro, ela vai servir para a gente entender de um formato 360 o nosso orçamento. E, entendendo de um formato 360, a gente tem informações em tempo real das nossas finanças pessoais. E com informação em tempo real, eu consigo tomar decisões mais racionais ao invés de decisões emocionais. Para que vai servir essa planilha de fluxo de caixa? Bom, ela vai servir para a gente fazer todo o controle de entradas e saídas do orçamento, seja todos os recebimentos e seja todos os gastos, tanto os fixos quanto os variáveis, como os investimentos que a gente venha fazer. A gente vai categorizar todo o nosso orçamento. O que é categorizar? Dividir em nichos, por exemplo. Eu vou ter uma categoria de saídas, vou ter uma categoria de lanches, vou ter uma categoria de esportes, vou ter uma categoria de gastos com transporte, seja gasolina, Uber. E fazendo essa categoria, eu consigo planejar um teto máximo por categoria que vai sair do meu orçamento. E depois eu vou alimentar esse fluxo diariamente para ver se de fato eu estou me enquadrando dentro desse orçamento que eu planejei por categoria, atingindo no final do mês o planejamento que eu fiz para que eu me enquadre dentro daquele orçamento. E depois que eu categorizo todas as minhas entradas e todas as minhas saídas, aí sim eu vou fazer uma análise de tudo isso. Onde é que eu gastei mais, onde é que eu gastei menos. Onde é que eu gastei mais é muito bom para eu poder analisar o que é que eu preciso cortar. Por exemplo, se eu gastei um pouco a mais do que eu planejei com saída, eu preciso cortar um pouco mais no mês seguinte com saída para fazer essa balança se equilibrar. Eu preciso compensar de alguns lados e crescer um pouco mais o planejado em outros, para que essa balança no final do mês se equilibre. E depois que eu utilizo a minha ferramenta para ter esse entendimento em tempo real de um formato 360 graus da minha vida financeira, eu preciso também fazer uma análise do meu perfil de investidor. Se eu não entender do meu perfil de investidor, como é que posso entender o perfil de investidor das pessoas ao meu redor? Então eu preciso entender se o meu perfil de investidor é um perfil conservador, se eu tenho baixíssima aptidão ao risco ou quase nenhuma aptidão ao risco, se é um perfil um pouco mais moderado. Pô, se eu sou um cara ali que não gosta de expor muito meu capital ao risco, mas eu entendo que é necessário expor um certo percentual do meu capital ao risco para poder alavancar meus resultados, é esse cara um pouco mais moderado.
Ou se eu sou um cara um pouco mais arrojado. O que é o cara um pouco mais arrojado? É aquele cara que topa correr o risco porque sabe que se ele correr o risco de forma profissional, um auxílio profissional, esse cara ele vai entender que na linha do tempo ele vai alavancar seus resultados de forma exponencial. E hoje a gente já tem o quarto perfil de investidor, que é aquele cara totalmente agressivo. Eu gosto de brincar, dizer que esse cara é aquele cara que vai apostar em rinha de galo, Bet365, jogos de azar. Mas brincadeiras à parte, é aquele cara que vai expor mais de 80% do seu capital, 80% para cima, ao risco aí, seja Bitcoin, seja ativos mais voláteis como derivativos, mercado variável, tudo mais. Então a gente precisa ter essa autoanálise financeira, entender os aspectos mais profundos do nosso orçamento, assim como aspectos mais comportamentais e aspectos técnicos quando a gente fala também de investimento. Até porque quando a gente fala de educação financeira, a maioria das pessoas vai associar diretamente a investimentos. E a gente tem que entender que a parte de educação financeira não é somente falar de investimentos, que vai muito além disso. E para que a gente leve esse resultado, para que a gente transforme e impacte diretamente a vida das pessoas ao nosso redor, elevando a qualidade de vida delas, melhorando a relação delas com suas finanças pessoais, a gente precisa antes aumentar e melhorar os nossos resultados. A gente precisa olhar para dentro, olhar para debaixo do nosso colchão. Então, para isso, você precisa fazer essa autoanálise financeira e se tornar um exemplo, se tornar uma referência de como é que as pessoas ao seu redor podem chegar a um patamar que antes elas nunca tinham sequer imaginado.